versículo de número 25. 1 Reis, capítulo de número 12, versículo de número 25. Está aqui já? Já, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jeroboão edificou Siquém no monte Efraim, e nela habitou. E saiu dali e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: agora o reino retornará à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. Então o coração deste povo retornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá, e eles me matarão, e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou o conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse: é demais para vós subirdes a Jerusalém. Eis aqui agora os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. Olha que insolência dele, né? Dizendo que os bezerros de ouro tirou o povo do Egito. 29. E ele pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou um pecado, porque o povo foi adorar a um Deus, a saber, em Dan. E ele fez uma casa dos lugares altos, e fez sacerdote daqueles que nem eram da tribo de Levi. E então Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, do 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá, e ali ofereceu holocausto. Diga graças a Deus. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, a minha mente, os meus ouvidos, meu coração está preparado para ouvir a tua palavra. Fala comigo, fala com o teu servo, que o teu servo te ouve. Dê uma salva de palmas pela palavra que nós lemos agora. Bom, se eu fosse dar um título, eu não costumo fazer isso, mas eu daria um título, seria As Vozes Conflitantes do Mundo. Nós estamos vivendo justamente numa época em que muitas vozes falam ao nosso coração, e essas vozes conflitam com a voz de Deus. O que é conflito? É aquilo que é contrário, que é contra a voz de Deus. As vozes do mundo entram em conflito com a palavra de Deus, em questões de obediência, de moralidade, concernentes à igreja, à adoração verdadeira, à salvação, à fé. E a questão das vozes conflitantes sempre existiu. Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Satanás aparece para Eva e confronta a mensagem que Deus havia dado a eles sobre comer ou não comer das árvores do jardim. E a solução para essas vozes, para esses pensamentos, para essas ideias, para essas ideologias, está mais para a ideologia, que é conflitante no que diz respeito à palavra de Deus, sempre foi consultar a fonte da verdade, que é a sua palavra. Aqui em 1 Reis capítulo 12, capítulo 13, contém exemplos e advertências para nós tomarmos cuidado de não cometermos o mesmo erro que esse rei cometeu, que estes homens cometeram. No versículo 25 ao 33, vai narrar a história da morte do rei Salomão. Salomão morre, e após isso as 12 tribos, porque naquela época não se chamava nação, se chamava tribo, as 12 tribos de Israel se dividiram. 10 tribos seguiram para o norte e ficaram com o rei Jeroboão, enquanto que 2 foram para o sul e ficaram com o rei Roboão, que era o rei deixado na casa de Davi, segundo a vontade de Deus, filho de Salomão. Então Jeroboão, ele tinha medo
que as tribos do norte voltassem ao rei legítimo de Judá. Porque quando Salomão morre, os irmãos não aceitam a escolha do pai para dar continuidade ao reinado. Há uma briga familiar. Jeroboão sai para um lado chateado e leva 10 tribos. E o escolhido do rei, segundo a vontade de Deus, conseguiu apenas levar com ele 2 tribos. Mas aquele que levou 10 ficou com medo de que, na hora de apresentar o sacrifício, porque mesmo sendo separados, o lugar de adorar a Deus ainda era Jerusalém. Aí aquele que foi contra a escolha do rei disse: eu não posso deixar que o povo que veio comigo vá para Jerusalém, porque talvez chegando lá, os outros lá que foram com eles convençam-os de que ele é o rei, e eles me abandonem e eu fique sozinho. Então Jeroboão começou a mudar algumas coisas para poder segurar o povo junto com ele. E uma dessas coisas que ele mudou está no verso que nós lemos. O texto vai dizer que para o povo não ir para Jerusalém, ele cria duas estátuas de bezerro, que representam o Deus da fertilidade e da felicidade para os egípcios. Jeroboão manda fazer 2 bezerros de ouro. Não achando bom, ele muda o local de adoração. Ele diz: a partir de agora ninguém mais adora em Jerusalém, como está escrito na palavra, vocês vão adorar em Betel e em Dan. Ninguém vai mais para Jerusalém. E ele muda a ordem de sacerdotes. O sacerdote, ele oferecia sacrifício e tinha que vir da tribo de Levi. Mas os levitas foram com outro rei. Então ele muda e coloca pessoas para fazer a função de sacerdote, pessoas que não eram da tribo dos levitas, como Deus disse que tinha que ser. E ainda mais mudou o dia e o mês da adoração. Então Jeroboão cria deuses, muda o lugar, muda as pessoas que vão oferecer o culto e muda a data. Tudo para se sustentar no seu reinado. Tudo para sustentar uma coisa que ele nunca foi. Porque se ele realmente fosse rei, o pai dele, Salomão, o havia designado para isso. Mas a escolha foi do irmão mais novo, Roboão. Então o povo estava ouvindo vozes conflitantes. Mas entenda uma coisa: todas as vezes que a mentira estiver sendo colocada no meio do povo, que falsos pastores, falsos pregadores, falsos crentes vier com uma mensagem distorcida, errada da palavra de Deus, Deus sempre enviará alguém da parte dele como resposta. Então Deus levanta um profeta da tribo de Judá. Em 1 Reis capítulo 13 começa a narrar o profeta jovem e o profeta velho. O profeta jovem é levantado por Deus, porque quando as mudanças religiosas de Jeroboão foi mudada, ele estabeleceu um pecado que Deus abomina: idolatria. Repita comigo: idolatria. Deus não dá o seu culto, a sua glória para mais ninguém. Então este profeta é levantado por Deus. A Bíblia chama de profeta jovem, e ele é apresentado como um homem de Deus de Judá. Ele enfrenta bravamente o rei mau na sua idolatria. Se você ler o texto, o homem de Deus, ele age pela palavra do Senhor, profetiza contra o altar e contra os falsos sacerdotes que ali estavam oferecendo sacrifício. O profeta chega e diz: Jeroboão, assim diz a palavra do Senhor: destruirei os teus altares, tirarei dos altares este povo que não é escolhido meu. Porque não adianta você querer
roubar um lugar que Deus reservou para alguém. Não adianta tentar passar a perna em alguém do emprego para você ficar com a vaga dele. Se for para você, Deus vai causar as situações e vai cair na tua mão. Mas se você passar a perna para tomar o lugar de alguém, você vai ter que prestar conta a Deus por isso. Quando você prejudica alguém para tomar o lugar dele, é abominação aos olhos de Deus. Foi isso que o rei Jeroboão fez. Então, o homem de Deus, quando começou a profetizar segundo a palavra do Senhor, ele foi protegido dos danos que o rei queria causar, que os soldados do rei queriam causar. Quando o soldado puxou a espada, é o que, rapaz, que você está falando contra o rei? A mão do soldado secou. A mão dele secou. E eles viram que aquele era de fato um profeta enviado. O sinal no altar passou a significar ainda mais a mensagem do homem de Deus. Quando ele começou a profetizar, o altar se partiu em dois, se partiu no meio. Não tinha como alguém dizer que não era sobrenatural, porque aquilo se manifestou no mundo físico. E esse altar dividido e as cinzas derramadas aconteceu segundo a palavra do Senhor. O texto vai dizer que a mão de Jeroboão resseca. O profeta estende a mão e a mão volta à sua normalidade. A mão volta à sua normalidade. O rei convida ele para se refrescar, para ganhar uma recompensa. Aí o homem de Deus disse: ainda que me destes metade da tua casa, do teu reinado, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, dizendo: não coma, não beba, nem volte para o caminho de onde vieste. Porque às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente acha que tem que se tornar melhor amigo daquele pelo qual Deus enviou você para ajudar. Às vezes Deus manda você na casa de alguém, às vezes Deus manda você profetizar, orar por alguém. Não necessariamente você tem que comer pão com a pessoa, você tem que começar a andar com a pessoa, você tem que começar a viver com a pessoa. Não, vai e faz apenas o que Deus mandou você fazer e pronto. O texto vai dizer que o profeta obedece à voz de Deus, vai pelo outro caminho e não voltou para onde ele veio, que foi Betel. Então veja que há um conflito de vozes aqui. Jeroboão disse: vem, vou te dar comida boa, vou te dar um lugar de honra. E Deus disse: não aceite nada dele. Duas vozes, uma oferecendo muita coisa e privilégio, e a outra oferecendo livramento. Não vá, não faça. Do outro lado, o inimigo dizendo: vem, come com a gente, dorme aqui, tem lugar para você. Então há um conflito de vozes, e ele se encontra com um profeta no meio do caminho, chamado de profeta velho. Já falei sobre isso aqui. A Bíblia não registra quem é esse profeta velho, só diz que era um velho profeta que vivia em Betel. Seus filhos estavam presentes na divisão do altar e foram contar ao pai: pai, tem um profeta novo aí, que ele fala e a terra se abre, e ele bota a mão e a doença desaparece. O profeta velho disse: é mesmo. Eles também viram para onde o homem de Deus tinha saído, foram atrás dele. Sabe onde encontrou? Encontrou o profeta jovem e o homem de Deus debaixo de uma árvore, conversando com Deus. Aí o profeta velho convidou o homem de Deus para a sua casa. Ei, vamos para minha casa, eu sou profeta, vamos lá, eu tenho o que te oferecer, você vai ser respeitado aqui pelas 10 tribos. Proposta novamente. Foi o que Deus disse: não aceitem nada de ninguém de lá. Nada de ninguém de lá.
Alguém pode supor sobre o seu caráter nesse ponto, perguntando: se ele era um profeta e vivia em Betel, por que tinha necessidade de trazer um profeta de Judá para profetizar, se lá já havia? Por que não enviar aquele profeta para profetizar contra Jeroboão? É simples. O caráter do profeta demonstra sua resposta. Não houve conflito aqui, porque o homem de Deus sabia a resposta de Deus. O velho profeta recebe o não, ele disse: eu não vou porque Deus disse que não era para mim ir. Sabe o que o profeta velho faz, né? Não sei se você vai lembrar. Ele mente. Ele faz uma armandinha lá e diz: Deus está me mostrando aqui, o anjo está me contando. Engraçado, né? Um anjo, né, que fala para ele. Já percebeu, né? Você vê um profeta dizendo que o anjo está revelando, então cuidado. O anjo está me contando aqui que você tem que ir para minha casa. Eu fico imaginando como é que alguém tem coragem de dizer que Deus disse sem Deus ter falado. Ele disse que estava falando uma mensagem de Deus revelada pelo anjo. Contou uma mentira para enganar o jovem profeta, para enganar o homem de Deus. Sabe o que o jovem profeta faz? Cai. Esse é o nosso problema. É que todo mundo que diz que foi Deus que falou, a gente acredita e vai. Talvez esse é o maior problema da igreja brasileira, que qualquer coisa que se fala em nome de Deus, todo mundo acredita. Ninguém testifica mais se o Espírito vem de Deus. Não se tem mais o dom de discernimento do Espírito. Tudo é Deus ou nada é Deus. Não há mais uma busca pelo conhecimento da verdade. Se ele disse que foi Deus, todo mundo tem que acreditar. Esse foi o problema do homem jovem profeta. Aí, quando ele mente, que o rapaz acredita, aí de verdade, a Bíblia diz que de verdade Deus agora usa a boca dele. Deus usa o profeta mentiroso para dizer o juízo que ia cair sobre aquele profeta que se deixou enganar. Eu entendo o lado de Deus. Vou fazer uma ilustração aqui do que aconteceu. Está aqui Jardiel e Jairo. Aí Jairo está com um bocado de mulher lá fora. Aí eu digo assim: Jardiel, vá buscar Jairo, traga ele para cá. E Jardiel vai e fica mais mulher também. Foi o que aconteceu. O profeta era para ter ido profetizar contra o pecado de idolatria, mas ele aproveitou e ficou. Caiu na ilusão daquele velho profeta. Caiu na ilusão, na mentira. E aí o profeta velho profetiza contra ele e diz assim: assim te diz o Senhor, porque não velastes pela minha palavra, um leão se encontrará contigo no meio do caminho e comerá você. E aconteceu. Ele ficou desesperado, se encontrou com o leão. E a Bíblia vai dizer que o leão o matou. E aqui vai um recado para quem se acha profeta, tá? É porque Deus te usa, que lá na frente tu não pode quebrar a cara não, toma cuidado. O profeta jovem é um exemplo para a gente. Era um profeta que profetizava, o altar dividia, ele curava, mas porque desobedeceu, caiu, quebrou a cara, morreu. Os falsos profetas também atuaram nos dias de Jeremias. Os profetas diziam assim: assim diz o Senhor. Tudo mentira. O texto vai dizer, Jeremias 23, que eles profetizavam, mas vinham do próprio coração e não de Deus. Mas Jeremias estava ali, denunciando os falsos profetas e dizendo: o juízo de Deus virá sobre vocês. Tanto as pessoas foram punidas por acreditarem nas falsas profecias, quanto os profetas.
Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, a Bíblia diz que se a mensagem é diferente da que Deus escreveu na Bíblia, ainda que seja um anjo em nome do Senhor, nós devemos amaldiçoá-lo. Olha, pastor, eu quero entregar uma revelação. Eu digo, pode falar. Se não tiver aqui, prepare para a patada que vai ser grande. Vozes conflitantes enganou o profeta. 2 Pedro 3,3, a Bíblia diz que quando houver paz e segurança, é que virá repentina destruição. Está vendo essa prova que você está passando? Uma luta. Fica tranquilo, está tudo no controle. Tenha medo quando tiver tudo, ó, tranquilo. É aí que mora o perigo. Quando há muita paz e segurança. Então a gente tem que ser diferente. Nós temos que aprender a discernir. O que é discernir? Saber o que é o que não é. A discernir a mentira da verdade, a falsidade, o engano daquilo que é correto e verdadeiro. Temos que aprender a discernir. A palavra, irmão, de Deus permanecerá para sempre. Precisamos começar a diferenciar a verdade da mentira. Quem anda comigo já sabe, a Bíblia não erra uma. Às vezes eu estou com um menino, aí aparece uma situação, aí eu digo, olha, vai terminar assim, assim, assim. O menino, como é que tu sabe? Tu adivinhou? Eu digo, adivinhei não. Pelo que está escrito. A Bíblia nunca errou. Por que vocês acham que a Bíblia sempre foi o livro mais perseguido da história? Se fosse um livro comum, que os homens escreveram e inventaram, Hitler, o pior homem que já passou por essa face da terra, a história conta que quando ele chega na biblioteca, o primeiro livro que ele manda queimar é a Bíblia. O comunismo, o socialismo, o feminismo, todas as ideologias, o satanismo, todas as religiões anticristãs odeiam esse livro. Se fosse um livro normal, por que tanta gente se incomoda? Lá na universidade foi uma briga, porque o assunto era inferno. Eu disse, se vocês não acreditam em inferno, por que vocês estão incomodados? Porque a gente está dizendo que vocês vão para lá. Porque se você chegar para mim e disser assim, Rivaldo, Papai Noel vai pegar a tua perna de noite, eu digo, pode vir. Não acredita em Papai Noel? Mande 2, 3 Papai Noel. Mande 1 não, mande 3. Se eu não creio, por que eu me ofendo? Então, essas vozes conflitantes que ficam se dividindo com a palavra de Deus, é o que nós precisamos. Irmão, se nós não tivermos convicção do que a gente crê, nós não vamos durar muito tempo. Uma hora ou outra, o diabo vai fazer alguma coisa e vai nos tirar do caminho da verdade. Então, todas as vezes que as vozes do mundo entram, o primeiro pecado que ela carrega é a idolatria. Diga comigo de novo, idolatria. Rivaldo, o que é idolatria? Idolatria é o desprezo a Deus, a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Porque esse pecado, ele foi narrado como um dos primeiros mandamentos. Assim que Deus começou a dar a Bíblia, a revelação a Moisés, idolatria já era um dos primeiros mandamentos de Deus contra o povo. A palavra adorar significa dar maior devoção e amor. E a palavra idolatrar é dar a maior devoção a algo que não é Deus. Sabe o que a idolatria fez com Jeroboão? Falsificou Deus. A idolatria falsifica Deus, zomba de Deus, fornece um substituto. Desde quando Deus, que criou tudo, o mundo, o universo, precisa de mais alguém para ajudar com alguma coisa?
se ainda houver alguém aqui que contém alguma estátua, alguma imagem, saiba que Deus abomina isso. Porque Deus não precisa de mais ninguém. Ele disse: eu não dou a minha glória com ninguém, eu não a divido, porque ela é minha, diz o Senhor. A idolatria zomba, fornece um substituto profano, barato, em vez de um Deus infinito e invisível. A idolatria desvia a humanidade de adorar ao Deus vivo e verdadeiro, rouba a glória de Deus e dá aos ídolos. A idolatria restringe Deus. Entenda que eu estou usando uma linguagem para você entender o que eu estou querendo dizer. Restringe Deus. A idolatria encolhe o Deus que é infinito, que é todo poderoso, em um tamanho que eu posso carregar para onde eu quiser. Boto no bolso, boto em cima de um estante. Deus, se Deus é reduzido a uma estátua, ou apenas uma ideia, porque isso também pode ser idolatria, ele se torna menos intimidante. Porque eu só estou vendo o meu Deus, a quem eu peço as coisas, está ali. É só dar uma tapa que eu quebro ele. Não há temor. Por isso que o povo faz o que quer. Porque as imagens não vão fazer nada. É mais difícil do que adorar a um Deus invisível, infinito e todo-poderoso. Então, aos idólatras, eles invertem a ordem das coisas. Faz Deus na imagem de mãos humanas. A idolatria tenta controlar Deus. Foi isso que Jeroboão quis fazer. Em idolatria, o adorador tem mais controle. As pessoas querem um Deus adequado que elas possam manipular. E a ideia é: se Deus pode ser confinado em uma pedra, em uma imagem de gesso, em uma madeira, em uma raque, então ele também pode ser facilmente perdido ou encontrado. Porque os deuses que tem aí, tu vai ali na esquina e compra um. Não tem zelo. O Deus da Bíblia não. A Bíblia diz que para encontrá-lo tem que buscar de todo o coração. Esses outros, qualquer lugar aqui em Maria, você acha quem venda. Então, se alguém não quer que Deus esteja em torno dele, uma pessoa pode apenas escondê-lo. Vai uma pessoa na tua casa, aí o que é que tu faz com o teu Deus? Se tu não quiser, né? Tu esconde, né? Bota no guarda-roupa. Agora o Deus verdadeiro não. Deus verdadeiro eu quero ver ninguém esconder. Você esconde, você guarda. E se ficar velho, troca e compra um novo. O Deus falso, não é ele que cuida de você, é você que cuida dele. Porque se você botar no lugar errado, o gato passa e quebra. É mais uma ocupação que tu tem dentro de casa. É mais uma coisa que você tem que quebrar a cabeça para poder guardar, tomar cuidado para não se quebrar. Porque é um Deus pequeno, ínfimo, falsificado. E com um Deus desse, é fácil fazer tudo errado e não ter consequência nenhuma. Por quê? Porque um Deus que fica em cima de uma prateleira, de uma rack, dentro de um guarda-roupa, é o idólatra quem tem o controle sobre ele, e não ele que tem o controle sobre o idólatra. E a Bíblia diz que ninguém pode controlar o Deus verdadeiro. Então, perceba o que a idolatria faz com as pessoas. A idolatria o ídolo é qualquer coisa que tira o foco principal de Deus e coloca em algo ou em alguém.
Quando o teu Deus não é uma imagem, é um cantor, um jogador, um apresentador, e vai terminando com dor. Às vezes tem pessoas que fazem do filho um Deus. Tem pessoas que fazem de um objeto, não necessariamente uma imagem, mas de um objeto, um Deus. Aonde a sua vida está centrada? Qual é o seu foco principal? Porque um ídolo não necessariamente pode ser uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa que você está transformando em uma coisa ruim. Pode ser algo neutro ou até mesmo uma coisa boa usada de uma maneira errada. E tem pessoas que botam o seu ídolo no cofre. Que Deus é esse que tem que botar num cofre para não se desmanchar, para não se quebrar? Os arqueólogos dizem que em todas as culturas ao longo da história tem criação de ídolos, de pequenos deuses ou deusas. Por alguma razão o ser humano ele tem a necessidade de adorar alguma coisa. Foi até falado isso na faculdade. Quando o homem não adora a Deus, eu sou ateu, ele adora a ciência. A ciência é o Deus dele. Quando não é a ciência, adora um filho. Adora o próprio conhecimento. Mas o ser humano sempre tem a necessidade de adorar alguma coisa. E Deus condena isso. A adoração a ídolos é uma questão gravíssima para Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento e Ele deseja a nossa adoração completa e exclusiva somente para Ele. E a idolatria não só despreza e ataca a Deus, mas também traz danos para você. Quer ver o primeiro dano? O ídolo vai dominar você e vai te cegar. O termo que podemos usar hoje para ídolo é vício. A palavra grega ídolo. Ídolo é a mesma palavra que se origina, que a gente conhece como vício. Vem da mesma raiz grega a palavra. Vício. Você pode estar viciado em trabalho, em algum esporte, em alimentos. Lembra do pecado de glutonaria? Em alimentos, no álcool, nas drogas. Tem gente que é viciado até em sexo. Viciado, mesmo que você negue com a sua boca, as suas atitudes estão denunciando isso. Você tem algum vício? Se você tiver este vício, este ídolo, vai escravizar você, vai enganar você, vai subjugar você, como fez com Jeroboão. Algumas pessoas alimentam um hábito tanto que ele destrói até a saúde. Fulano, tu não pode comer isso. Ah, eu vou comer isso, morrer em terra. Certo. Coma. O médico disse que não era para comer. Continue. Fulano, tu não pode fazer isso. Ah, eu quero saber. As pernas é minhas, eu vou para onde eu quero. Vai. Ídolo. Ídolo. Vício. Ídolo. Deus odeia os idólatras. As pessoas que não têm cuidado. Algumas pessoas buscam promoção no trabalho. Buscar tanto, que negligencia a família, negligencia a fé, negligencia Deus. Ídolo. Entenda o que eu estou dizendo? Estou dizendo que não pode trabalhar nem buscar uma melhora. Estou falando de vício, de exagero, de falta de limite. Porque quando você tem um vício, você não está apenas obcecado naquilo, mas você está idolatrando aquilo. A idolatria também deforma o homem. Coloca para mim aqui, por favor, estou terminando. Salmo 115, versículo 2.
Salmo 115, versículo 2. Baixa aqui, por favor, Carlos, a lâmpada. Por que questionam as nações? Onde está o teu Deus? 3. Nosso Deus está no céu. 3. E tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. 4. Os ídolos deles são de prata, de ouro, são obras feitas de mãos humanas. 5. Olha só as estatuazinhas que as pessoas acham que fazem o bem, né? Tem boca, mas não são capazes de falar. Você já viu alguma vez? Tem olho, mas não pode ver. Bota uma estátua do lado do dinheiro e bota na calçada. Quando o ladrão roubar, pergunta se ela viu quem foi. Tem ouvido, mas não consegue ouvir. Nariz, mas não possui olfato, não cheira. Suas mãos não apalpam, não mexe. Seus pés não caminham. Aonde você botar, ela fica. E o som? Nenhum sai da sua garganta. Segura aqui no versículo 7. Aí vem a bomba. Versículo 8. Sejam como eles, quem os fabrica, e todos os que neles depositam confiança. Segura aqui, pode deixar aqui. Todo mundo que é idólatra só morre igual os ídolos, em cima de uma cama duro. Nem enxerga, nem se mexe, nem anda, nem fala, porque Deus amaldiçoou. Essa semana, as mulheres sabem, nós fomos na casa de uma bênção. Não foi, irmã Marlene? Se ela não tivesse tomado a atitude certa, ia morrer. Ligeiro. Santo não tinha não, se amostra. De saco cheio, não foi? O que foi que eu falei quando eu cheguei lá? Vou orar não. Tire as imagens da sua casa. Dá um teste para você que não acredita. Tem alguém na tua família idólatra que está em cima de uma cama? Tira as imagens da casa dela e vê se ela não vai melhorar. Por quê? Porque tanto quem fabrica quanto quem adora vai morrer igual elas. Imagem não fala, não vê, não anda, é dura. Todo idólatra morre desse jeito, duro, em cima de uma cama. Pastor, não gostei não disso aí não, que o senhor falou não. Eu sei, pode acender aqui. Eu sei que parece arrogante eu ter que dizer isso, mas essa é a minha função como pregador do Evangelho, anunciar a verdade para livrar aqueles que estão indo para o inferno da perdição. O ídolo deforma o idólatra, destrói você. Apocalipse 21:8 diz que os idólatras têm um lugar reservado no lago de fogo, que é chamado de inferno e segunda morte. Pelo amor de Deus, você ir para o inferno por causa de um bocado de imagem, você deixar de estar com Deus que tem poder para todas as coisas. É tão encantador a imagem que as pessoas ficam hipnotizadas por elas. É um negócio impressionante. Se Deus não abrir a mente, a pessoa sai com raiva, ela recebe como ofensa aquilo que na verdade deveria receber como conselho. Fica de pé nessa noite. Outro igual não há.
Viu, Edivaldo? No meu tom. Hoje eu quis trazer uma palavra de ensinamento propositalmente, porque eu queria falar sobre idolatria. Aí vocês assim, porque os crentes não têm essas coisas? Irmãos, pesquise. Até os padres estão pregando contra os ídolos. Vá na internet, coloca padre Fábio de Mello. Olha o que ele vai falar dos ídolos. Olha o que eles vão dizer. Eu não sei se vocês lembram, há 10 anos atrás, era uma briga da igreja católica com a igreja evangélica. Quem lembra disso aqui? Era uma briga, o católico e o evangélico só ficavam comer um vivo o outro. Por que essa briga acabou? Não tem mais isso. Porque eles estão reconhecendo que isso que eles estão fazendo não agrada a Deus. E a minha função é alertar você. Tome cuidado com essas vozes conflitantes que se transformam em idolatria. O homem de Deus, o profeta, ouviu a voz errada e foi punido por isso. Foi punido por isso. Se tem alguém aqui nessa noite que tem ídolos para o seu próprio bem, desfaça. Você não precisa nem ser crente, mas desfaça. Faça um bem para sua casa. Faça um bem para sua família. Desfaça. Se Deus disse que não é bom, não é bom. Não faça como esse profeta que preferiu acreditar na voz dos outros do que continuar seguindo a palavra de Deus. Jogue fora. Quebre. Tire da sua casa. Não dê a ninguém. O que você não quer de ruim para você, não dê aos outros. Jogue fora. Os meninos vão louvar e nós vamos orar. Você conhece alguém da tua família que é idólatra? Nós vamos orar e nós vamos apresentar hoje. Eu já fui, irmão, eu já fui idólatra demais. Até conhecer a verdade, eu fui muito idólatra. Mas graças a Deus, preferi dar ouvidos o que estava na palavra de Deus do que continuar nisso. Pode tocar aí de volta. Nós vamos orar agora. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Ô irmão, não adianta esconder. Você pode esconder dentro da gaveta, no pingente. Desfaça para o seu próprio bem. Olha aqui para mim. Porque se você tiver, ou se você não tiver, para mim, não vai mudar em nada. Agora, eu estou dizendo isso aqui, porque foi a palavra que Deus me deu hoje. Deus disse: diga para o povo que abandonem os ídolos. Abandonem os ídolos. A Bíblia diz que os ídolos trazem doença, enfermidades. Os ídolos são portas de acesso para demônios entrarem na sua casa. Abra os seus olhos. Saia com essa palavra no seu coração. Peça a Deus que mostre a você quem são aqueles ídolos, que Ele vai dizer quem são a você. Nós vamos orar agora. Vamos apresentar os idólatras da nossa família. Deus tem alcançado muita gente da minha família e vai alcançar da sua família também. Porque o povo imagina que os crentes é tudo esquisito e doido, né? Não, irmão, a gente faz as coisas. Tem uns crentes que é meio doido mesmo, que nem eu considero gente. Mas a gente tem que fazer as coisas baseado na palavra. Então nós vamos agora, eu vou cantar. E eu vou pedir para você apresentar essa pessoa que tem um vício, porque vício também é idolatria, que está cega com alguma coisa. Cegou. Aquilo ali é a vida dele, aquilo ali é a vida dela. E você sabe que não é de Deus, não é da vontade de Deus, que ela está idolatrando
Apresenta ela nessa noite. Como é que eu faço para apresentar, pastor? É só você dizer: Deus, é fulano, 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 mora em tal rua, a casa de tal cor. Fala aí no teu cantinho que Deus está escutando. Enquanto nós vamos cantar, eu vou deixar você orar e conversar com Deus. Comece a orar, comece a entregar. Comece a dizer a Ele: Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa família. Tem pessoas aqui que os parentes são tão idólatras que parece até impossível de se libertarem desse pecado, mas nós não aceitamos que ninguém da nossa família vá para o inferno. Nós não vamos desistir de orar, de interceder, de clamar. O Senhor é o Deus que tem poder para ir ao encontro e arrancar esse vício. O Senhor pode tirar esse vício, essa cegueira espiritual. Nessa noite, Pai, vai ao encontro dela, Senhor. Vai ao encontro dele, aonde ele estiver nesse momento. Eu não sei se é cachaça, se é droga, eu não sei se é imagem, eu não sei qual é o vício, qual é o ídolo que ele está afundado, cego, que Satanás talvez esteja escravizando. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Pai, visita, Senhor, contempla, mostra para ele que aquilo não é certo, revela que aquilo está errado, mostra para que ele venha entender, Senhor, que só há um Deus, não há outro Deus igual a ti não existe, meu Pai, são falsos. Oh, Espírito Santo, contempla a família. Tem pessoas aqui que tem pai, que tem filho, que tem irmão, que tem irmã, que está viciado, que está preso, que está afundado, Senhor, em um pecado. Mas nós queremos declarar que a tua mão vai ao encontro dele, que a tua mão vai ao encontro dela. Nós não vamos desistir de orar, nós não vamos desistir de apresentar. Nós cremos que o Senhor pode fazer algo, e nós cremos que tudo está no teu controle. Pai, visita famílias nessa noite, visita casamentos nessa noite, visita amizades, parentes nessa noite. Vai ao encontro, Pai, vai tocando, Pai, libertando o teu povo de todas as amarras do inimigo, em nome de Jesus. Que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta? Canta para Jesus. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de um Deus, porém morto está. Levante a mão e adore Ele nessa noite. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está, e ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira vai sendo consumido. Deixa eu adorar, e ele está aqui. Tem glória dele aqui. Baal tem que cair, e os profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há, e outro igual não há.
e outro igual. Não tem pra onde correr e outro igual teu Deus que fez o céu. Não há, não há, não há, não há, não há igual a ele. Não tem, não tem, não há, não há. E ele está aqui. Tem glória, tem cheiro dele, e a resposta é fogo na igreja. E a doença, a enfermidade, ele arranca, e ele está aqui. Tem glória dele aqui, Baal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu. Nessa noite, há alguém que ainda não confessou Jesus. Nessa noite, há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Há alguém que Deus falou no coração. Tem nessa noite alguém para entregar a vida para Jesus hoje? Nessa noite, tem alguém para Jesus? Pastor, eu nunca me converti, nunca confessei Jesus, mas hoje eu quero ir. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém? E outro igual não há, e outro igual não há, não. E outro igual não há, não há, não há, não há igual a Deus, não há, não. Aplauda Ele bem forte. Pode acender. Quer vir aceitar Jesus hoje? Suba aqui. Tem mais alguém que quer acompanhar Ele? Mais alguém que quer dar um passo de fé? Mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Pensei que tu tinha levado uma tapa no pé do vidro, mas não, é Jesus que está tocando aqui no coração dele. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Vamos orar pela vida dele. É a primeira vez, né? Tem um? Chega, menina, tu já está na idade. Tá com vergonha, é? Deixa ela, pode deixar ela aí. E tu era tão quieto. Ele agora tá... Ei, missionário, agora tá mais... O vaso agora tá mais simpático, né? Vamos orar pela vida deles. Impõe assim as mãos. Pai, no nome de Jesus, aqui estão, Pai, as tuas crianças, o teu povo, que nessa noite vão confessar a Ti. Pai, estão aqui, Senhor, para dizer que através da Tua igreja eles estão Te suplicando. Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. Que esta data fique registrada. Que essas crianças, Senhor, lá no céu possam ser feita uma grande festa, porque a Tua palavra diz que os anjos festejam. E ainda que algum adulto que deveria ter vindo não veio, mas a Bíblia diz que ainda que ninguém clame, Deus